glória a Deus pela sua vida, irmão. Que coisa linda. Não sei você, mas eu fico imaginando na glória, a gente louvando o nome do Senhor com toda a igreja de todos os tempos, a igreja triunfante. E hoje nós vamos dar início à nossa série de mensagens, falando um pouquinho sobre a igreja. Chamados para amar é o nosso tema anual. Nós estamos falando durante todo o nosso ano que nós fomos chamados para amar. Mas nesse mês específico, mês de março, mês do nosso aniversário da CIB, nós reservamos esse tema também para a igreja. Nós somos e fomos chamados para amar a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Na verdade, o primeiro versículo é muito conhecido, mas hoje eu gostaria de aplicar esse versículo dentro desse contexto da igreja de Cristo, desse amor de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante. Ok? Abra a sua Bíblia com calma ou acesse através do seu telefone, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui como igreja e hoje vamos falar, e durante todo esse mês iremos falar muito sobre a igreja do Senhor. Efésios 5, a partir do 25, é isso mesmo, irmãos. Efésios 5, isso aí. Amém? Vamos ler? Pode parecer estranho no início. Maridos, homens, maridos, já peguem já sem aí a visão desse texto, ok? Mas vocês vão entender o porquê desse texto tão importante. E muitas das vezes nós ficamos só na parte A do versículo. Mas existe um contexto aqui também. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios e aqui ele está dando orientações nos deveres conjugais. Né? Primeiro lá no versículo 22 em diante ele fala sobre as mulheres que devem se submeter aos seus maridos. E no versículo 25 ele vai dizer: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém, irmãos? Fomos chamados para amar a igreja de Cristo. E nessa noite, no primeiro tema da mensagem, durante desse mês, nós vamos falar sobre o amor à igreja local. Nós vamos falar sobre esse amor sacrificial de Cristo Jesus pela sua igreja, esse amor que é derramado através de Cristo pelo povo de Deus. Então nós somos chamados a amar a igreja local, porque Cristo amou a igreja e ama a igreja. Ele a santifica e está preparando a sua igreja para a gloriosa eternidade com Ele. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. E é interessante a gente fazer uma pequena introdução, irmãos, de que a igreja do Senhor, em nosso tempo, ela tem sofrido imensos e inúmeros ataques. Nós vivemos em um tempo onde a instituição chamada família está sendo atacada e também a instituição divina chamada igreja tem sido muito atacada. E não seria diferente desse mundo já tão maldoso, tão já perdido, tão contaminado pelo pecado. Então nós vivemos um tempo que muitos dizem amar a Cristo, que amam ao Senhor Jesus, que conhecem a obra de Cristo, mas estão negligenciando a igreja, que é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Contudo,
nas Escrituras Sagradas, irmãos, não existe um cristianismo sem uma comunidade local. Olha que interessante. Isso é importantíssimo. Quando os irmãos se reuniram na igreja de Atos, capítulo 2, ali, o início da igreja primitiva, podemos dizer assim, foi iniciado a igreja do Senhor, e eles se reuniram em uma localidade, pessoas se reuniram. Então não existe um cristianismo sem estar associado a uma igreja. Esse negócio de sou crente em casa não dá certo. Já está comprovado que nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar juntos, em comunhão, e isso se chama igreja. O que é a igreja? Muitos são os conceitos que querem definir o que é igreja. A palavra igreja vem do grego eklésia, e nada mais do que é uma assembleia, uma reunião de pessoas que têm algo em comum. Então hoje nós estamos aqui em uma assembleia, em uma reunião de pessoas que têm em comum Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, por isso nós somos chamados Igreja do Senhor, porque nós cremos em Cristo Jesus e nos reunimos como Igreja do Senhor. Então, a igreja não é uma ideia abstrata, um conceito, alguém inventou a igreja, não. A igreja, ela é santa, separada para Cristo. Obrigado, querido. Ela se manifesta visivelmente na igreja, na manifestação da reunião dos santos. O povo escolhido, como diz lá o apóstolo Pedro, não é isso? O povo redimido, santificado pelo Senhor, pelo próprio Senhor da igreja. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para amar a igreja de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja do Senhor. Ele é o cabeça. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do amor de Cristo pela igreja, ele não se refere a uma instituição distante, falida. Não, muito pelo contrário. Ele está falando do corpo de Cristo de forma concreta. Ou seja, os crentes reunidos. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Estamos reunidos aqui no bairro de Ampliação, e somos denominados Segunda Igreja Batista de Itaboraí. Nós somos um corpo, fazemos parte de algo muito maior, irmãos. Nós não estamos isolados, não é isso? Nós somos uma comunidade isolada e aqui a gente prega o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, não. Nós precisamos andar em comunhão com a Igreja Universal. O que é a Igreja Universal? Não é a Igreja Universal do Reino de Deus, denominação. A Igreja Universal é a Igreja de Cristo que se reúne em todo o mundo. Essa igreja, ela é universal e também traduzida, né, lá no início da igreja como católica. O que é católica? A Igreja de Cristo que se reúne em comunidades, mas que todas estão andando na mesma visão. E qual é a mesma visão? Glorificar o nome de Jesus Cristo. Proclamar o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Isso é igreja. Então, você que é crente, você que faz parte de uma igreja, que é membro da igreja, sinta-se privilegiado. Nós fazemos parte da maior instituição sobre a terra. Amém, irmãos? A Igreja de Cristo Jesus. Então, a igreja local, ela tem pessoas, rostos, histórias, lutas. Então, a igreja local é a reunião dos santos. Quando estamos reunidos, somos a igreja. Quando caminhamos por esse mundo, somos cristãos, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, onde 2 ou 3 estão reunidos, a igreja está reunida ali. Isso é lindo demais. Então, quando eu vejo a igreja cantando, um canto congregacional, né, com instrumentos baixos, a gente consegue ouvir a igreja celebrando, cantando, isso me emociona, porque é lindo demais.
Porque aqui, quando todos estamos cantando juntos, irmãos, ninguém escuta o desafinado. Sabemos que eles estão, que nós não somos cantores profissionais, né? Não fomos chamados para cantar, mas quando estamos reunidos, como é que é, Jaque? Quando está o quê? Uníssonos. Que isso, hein? Bonito. Nós somos a igreja celebrando ao Senhor. Isso é lindo demais. Então nós somos essa igreja. A igreja local é um ambiente onde o amor de Cristo é experimentado, praticado e testemunhado. Nós estamos aqui testemunhando do amor de Cristo uns para os outros. Então nós somos chamados para amar a igreja como um todo. Então, irmãos, nessa palavra introdutória, quando alguém vir falar mal, seja de qual for a igreja, a denominação, seja sábio, seja prudente. É a igreja do Senhor, é a noiva do Senhor. Nós vamos falar aqui na frente que não é uma igreja perfeita, porque ela é formada de pecadores, como eu e você. Mas mesmo assim continua sendo a igreja do Senhor, uma bênção do Senhor. E se virem falar mal da sua igreja local, aí você precisa ter mais prudência, ainda mais sabedoria. Oriente, ore com essa pessoa, entenda qual é a situação dela, traga para a liderança, para o pastor, para que nós possamos tratar, cuidar. Ok? Então, somos chamados para amar a igreja local, porque Cristo a amou, Ele a santifica, e Ele está preparando a sua igreja para a sua glória eterna. Eu gostaria de compartilhar, dentro desse texto, não feche a sua Bíblia, alguns princípios importantes dentro desse texto, nesse tema, ame a igreja local. Em primeiro lugar, Cristo amou a igreja local. O texto vai dizer aos maridos aqui uma orientação: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade que nós temos, homens de Deus, de sermos sacerdotes do lar, porque o apóstolo está colocando aqui o amor de Cristo pela igreja. Então, Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja do Senhor. Cristo não morreu por uma ideia, né, genérica, um conceito, mas Ele morreu por pessoas, por vidas, por histórias. Então, morreu pela igreja reunida, um povo, o povo adquirido. Esse povo foi adquirido por meio do sacrifício, da entrega de Jesus Cristo. Nós fomos reunidos em comunidades locais, espalhadas por todo o mundo, como eu falei. Então, cada igreja fiel é uma expressão visível da igreja maior. Porque quando nós nos reunimos na eternidade, isso, não vai ter a CIB de Itaboraí lá. Você vai chegar lá e procurar onde que é a CIB de Itaboraí, aqui o templo da igreja, cadê a CIB de Itaboraí? Não. Quando chegarmos na eternidade, nós vamos nos reunir com a igreja do Senhor de todos os tempos. Amém, irmãos? A igreja que foi perseguida durante toda a história, todos os nossos irmãos que creram em Cristo, que tiveram fé, nós vamos nos reunir como uma igreja gloriosa, triunfante na eternidade. Por que nós vamos fazer isso? Porque Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja, Ele resgatou a igreja, Ele resgatou um povo. Assim como Deus resgatou e trouxe para si o povo de Israel e formou o grande povo de Israel, agora nós, a igreja do Senhor, nós somos o Israel de Deus, espalhado por toda a terra. E isso é um grande privilégio. Então, nós entendemos que a cruz, que esse sacrifício, esse memorial, a cruz revela o valor de Cristo, que Cristo dá à sua igreja. Ele se entregou por ela. Como nós, que fomos resgatados, podemos tratar a igreja com indiferença? Como que nós, que fomos alcançados por essa graça, tratamos a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, de qualquer jeito? Estão entendendo?
nós não podemos destratar a igreja de Cristo, porque nós fazemos parte dela. É uma incoerência espiritual. A gente fala mal da igreja, a gente critica a igreja. A gente, abre um parênteses aqui, irmãos, realmente há situações, a gente sabe que existem coisas escandalosas em nosso meio, e a gente não está aqui tapando o sol com a peneira. Mas eu estou querendo declarar para os irmãos que a igreja é muito maior do que qualquer situação humana, porque ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, por isso, nós precisamos proteger a igreja, falar bem da igreja, fazer parte da igreja, caminhar, ser membro, ter orgulho de dizer, eu sou parte de uma igreja. Eu faço parte de uma comunidade local, na qual, aonde eu me sinto acolhido, aonde eu me sinto amado, respeitado, ajudado nas minhas necessidades. Irmãos, a gente tem visto aí, né, irmão, passado tempos difíceis, irmãos enfermos, e há uma visita da igreja. Nós temos nossos irmãos lá em Minas, em muitos lugares, até perto da gente aqui, passando uma dificuldade agora por causa das chuvas. A gente tem as autoridades que estão presentes, mas qual é a instituição que chega ali e bota a mão na massa de verdade, irmãos? É a igreja. A igreja abre suas portas para receber os necessitados. Como eu falei de manhã, a Igreja Batista tem 2 carretas missionárias, e elas rodam o Brasil inteiro, elas já estão lá em Minas. A Igreja Batista, ela tem a lavanderia missionária, porque o que ela faz, a lavanderia missionária? Todos os bombeiros, policiais, defesa civil, todo mundo que está trabalhando em prol dessa situação, dessa causa, dessa missão, então a lavanderia, que ela pega a roupa dessa galera toda para lavar, para abençoar, irmãos. E aí eu posso falar inúmeras ações que a igreja faz. A Cristolândia, que tem abençoado a nação brasileira, resgatando pessoas das drogas e levando para a igreja do Senhor. Isso eu estou falando só da nossa denominação batista, irmãos. Mas a gente sabe que as outras denominações também estão aí nessa missão de abençoar vidas. E isso tudo é a igreja do Senhor. E nós precisamos amá-la, assim como Cristo a amou e se entregou por ela. Amém? Amar a igreja local não é uma opção, você faz parte dela. É uma resposta ao sacrifício, o amor sacrificial de Cristo. Então, a partir do momento que eu faço parte da igreja, eu estou entendendo que eu sou parte de um corpo. E você sabe que o nosso corpo, cada parte dele é importante, não é isso? Se eu machuco o dedinho, o corpo todo sente. Então, quando nós estamos reunidos, entendemos que fomos chamados para amar a igreja, é que você faz parte. É um sentimento de pertencimento, é uma família. Não é à toa que a gente fala, quando eu boto lá no grupo da igreja, né? Olá, família CIB. É assim que eu vejo os irmãos, como a minha família espiritual. E eu posso contar em qualquer momento. E muitas das vezes a gente conta mais com a família espiritual do que com a família, né, sanguínea. Isso é uma realidade que a gente vive. Então nós estamos aqui reunidos para amar a igreja local. E qual é a nossa igreja local? A CIB de Itaboraí. Isso não quer dizer que você não deve também amar as outras igrejas que estão nesse bairro. Muito pelo contrário. Nós precisamos caminhar juntos pela obra, para a expansão do reino neste lugar. Então, quem ama a Cristo, ama aquilo que Cristo ama. Amém, irmãos? Vou repetir. Quem ama a Cristo, ama aquilo que Cristo ama. E quem Cristo ama? A igreja, a assembleia, a reunião dos santos. Cristo ama a sua igreja. Mas em segundo lugar, em segundo aspecto aqui importante, é que Cristo santifica a sua igreja. Jesus não só ama a igreja, doando o seu sangue, o seu sacrifício na cruz, como ele santifica a igreja.
O versículo vai dizer que ele se entregou por ela. Mas por que que ele se entregou para a igreja, para salvar? Por quê? E vai dizer, para santificá-la, para prepará-la, para purificá-la. Amém, irmãos? Para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Nós somos lavados todos os domingos, todas as quartas, pela palavra do Senhor. Nós podemos entrar aqui sujos, pecadores, vamos sair ainda pecadores, mas vamos ser lavados pela palavra, porque Cristo está purificando, santificando a sua igreja, por isso que Ele a ama, por isso que Ele se entregou, por mim e por você, irmão. A igreja local é o principal instrumento de santificação na vida do crente. É inaceitável, irmão, um crente que não participe de uma igreja local. Não faz sentido. Qual igreja que você pertence? Eu pertenço à igreja universal. A do reino de Deus? Não, a igreja de Cristo. E aonde você congrega? Não, eu assisto a mensagem dos pastores pela internet aí, eu estou ouvindo a palavra e leio a palavra em casa. Você pode fazer isso? Pode. Tudo bem, eu vejo muitas palavras de pastores de outras igrejas. Eu escuto louvores de outras igrejas. Eu leio a Bíblia em casa, eu estudo a Bíblia em casa. Mas nada se compara, irmãos, a estarmos juntos, reunidos como uma igreja local, uma comunidade. Então, nós precisamos entender que a igreja local é um instrumento de Deus para o quê? Para a santificação da vida do crente. É por isso que nós sempre falamos aqui, esteja presente, irmãos. Valorize a sua presença na igreja. Cada pessoa que falta, faz falta. A gente sente. Por isso, quando nós falamos, apertamos aí a mão na hora da comunhão, não é isso? Assim, você é importante e é de verdade, irmão. Penha está aqui com a gente hoje, amém, Penha? Como você fez falta nesse tempo? Como nós sentimos falta da irmã Luísa, que hoje não pôde estar conosco, da irmã Rogilda, da irmã Chayane, pessoas que estão impossibilitadas de estarem conosco por causa de enfermidades. Nós sentimos falta porque é família. Nós amamos, irmãos. E esse amor é maravilhoso, então não tem como você se santificar somente sozinho em casa. Nós falamos pela manhã que a vida do crente, ela também tem a sua responsabilidade. Você precisa orar em casa, você precisa ler a palavra, fazer o seu jejum. Lógico, nós temos nossa responsabilidade pessoal. Mas quando nós nos reunimos como igreja no domingo, na quarta, é maravilhoso. Valorize isso. Valorize o que Cristo fez e faz pela igreja local. É nessa igreja, é aqui que nós ouvimos a palavra. Somos confrontados, somos exortados, edificados, motivados a continuar a nossa jornada. É aqui que a gente pega o gás para a nossa semana. É aqui que nós somos confrontados mediante a palavra. Não de uma palavra humana, mas da palavra do Senhor. Nós somos lavados pela palavra. Então não existe maturidade cristã isolada. As pessoas falam que se você tirar, né, pastor Leandro que gosta de churrasco, e quem gosta de churrasco aí, Marivaldo, só o que é churrasqueiro profissional, né? Se você pegar ali e colocar o carvão na brasa, e aí fica ali, ele vai pegar fogo. Mas se você tirar ali um pedaço e tirar ele da brasa, vai fazer o quê? Ele vai apagar. Boa, Beni, obrigado. Vai apagar. Está esperto. Então a vida do crente é isso, é vida comunitária. Eu amo essa expressão, comunidade, comunitária. Onde nós temos o quê? Algo em comum. Onde o espaço físico é nosso. Não é meu, não é do pastor. Eu sou pastor da igreja, agora a igreja é minha. Não existe isso, é nosso. Né? O Pai Nosso, né? A oração que nós aprendemos é algo maravilhoso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Não existe individualismo em uma vida comunitária.
Existe sim a sua individualidade, a sua espiritualidade, que vai servir para o quê? Edificar a vida do outro. Não, porque agora eu sou santo. Hoje eu estou bonito aqui hoje, então, irmão. Botei esse blazer aqui bonito, porque agora eu sou o pastor da igreja, eu sou o santo, eu sou o melhor, agora eu tenho poder, agora eu botei o terno agora. Se eu botar uma gravata, então, irmão, nós achamos, muitas das vezes, espiritualizamos coisas desnecessárias. Vida comunitária é vida simples, é do dia a dia. Fala assim, ó, como é que você está? Está tudo bem? Não, não estou legal não. Não está legal não? Estou indo aí. Passa um café aí que eu estou levando um bolo. Isso é vida em comunidade. É simplicidade do dia a dia. É vida da igreja. Isso é ser a igreja do Senhor. Então nós somos chamados para nos santificarmos. Cristo, Ele falando isso aqui, Ele se entregou para nos santificar, para purificar mediante essa água da palavra. Então não existe maturidade cristã isolada. Deus nos transforma no contexto da comunhão. Então venha, irmão, venha para a igreja. Pastor, eu estou mal, eu estou sentindo isso, eu estou assim, não estou legal, estou quebrado, sem dinheiro. Vem para a igreja, irmão. Porque todo mundo está quebrado, né? Vem para a igreja. Porque aí vamos ser o quê? 2 quebrados, mas vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Estou sentindo dor, né? Ou não estou muito legal essa semana. Vem para a igreja. Aqui a gente se alimenta uns aos outros. Aqui você recebe um abraço, um carinho, um sorriso. Isso é maravilhoso. Então não fique sozinho. Isso é perigoso. Charles Spurgeon vai dizer que a igreja é o hospital dos pecadores e a escola dos santos. Aqui nós aprendemos. Aqui é o hospital para aqueles que estão enfermos, espiritualmente, fisicamente, mas é também a escola dos santos. Aqui nós aprendemos. A escola bíblica dominical hoje estava uma maravilha, uma coisa linda, irmãos. Você que tem perdido, ou deixado de ganhar, você está deixando de ganhar um tesouro, uma riqueza para a vida comunitária, que é a EBD, a Escola Bíblica Discipuladora. Não falte, tem sido maravilhoso os estudos. É 1 horinha só do seu tempo pela manhã, sei que é corrido, mas faça um esforço. Tem sido uma bênção. Nossos professores estão arrasando com as crianças, então, algo maravilhoso. A gente já vê resultados com as nossas crianças, nossos adolescentes. Então a igreja é isso. A igreja local é onde nós somos encorajados quando nós estamos fracos, corrigidos quando nós estamos errados. Você está errado, irmão. Em Cristo Jesus, na palavra você está errado. Vamos consertar isso aí, vamos alinhar, vamos melhorar isso aí. Lá fora as pessoas falam diferente, né? Não é isso? Aqui nós falamos com amor, com misericórdia, com graça, amém, irmãos? E assim deve ser. Porque nós também podemos estar sujeitos ao quê? Ao erro. E também sermos quê? Corrigidos. Isso é importante. Aqui na igreja local, nós somos fortalecidos na fé. Quantas situações, quantas circunstâncias, não é isso, Penha? A nossa fé é abalada, é nutrida, é esvaziada. E nós precisamos nos renovar na fé. E nós sentimos cansados, desanimados. E quanto mais nós nos isolamos da igreja, da comunidade, da comunhão, isso vai piorar, irmãos. Então é aqui que nós somos fortalecidos na fé. A gente recebe uma palavra como essa, que Jesus se entregou na cruz do Calvário pela sua vida, pela vida da sua igreja, da noiva. Isso é maravilhoso. Então aqui nós somos fortalecidos, e aqui também nós somos edificados pela palavra do Senhor. Porque aqui não tem achismos, aqui não tem, eu acho que é isso, os irmãos. Li aqui, irmão, eu acho que a palavra está dizendo, não, aqui é a palavra de Deus, que vai direcionar, que vai guiar o povo de Deus. Não é o meu povo, é o povo de Deus. Moisés foi um instrumento de Deus, usado por Deus, mas o povo era dele? Era o povo do Senhor, um povo de dura cerviz, mas era o povo do Senhor, propriedade exclusiva. Nós somos um povo difícil? Somos um povo difícil. Somos complicados? Somos complicados, mas mesmo assim somos a igreja do Senhor. Apesar de nós,
Apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, dos nossos pecados, nós somos amados pelo Senhor. E devemos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, Cristo purifica a sua igreja por meio da palavra proclamada na comunidade reunida. Aqui nós somos santificados, aqui nós somos purificados. Tudo isso porque Cristo amou a igreja. Em terceiro lugar, para fechar, irmãos, Cristo prepara uma igreja gloriosa. Versículo 27, ele vai dizer, vou tirar aqui porque maridos, ame sua mulher como Cristo amou, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? A igreja local de hoje ainda não é perfeita, nós somos imperfeitos. Nós estamos caminhando. Algumas vezes nós nos arranhamos. Nós não concordamos com tudo. É isso? Se eu levantar aqui e perguntar, irmãos, estou pensando em pintar a igreja toda de preto. Está amarrado aqui. Pastor Billy, deixou tudo branquinho, mas agora eu acho, como pastor da igreja, que nós agora devemos pintar de preto e vou pintar de preto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ser democrático, vou pedir para os irmãos, cada um levanta aí e pergunta a cor que quer. Aí cada um vai levantar, não, pastor, fica de branco, azul, verde, cor de abóbora, não é isso? Porque nós somos plural. E nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas particularidades. Somos diferentes. E que bom que somos diferentes. Porque nas nossas diferenças, um preenche o outro. É igual quebra-cabeça, não é isso? Cada um tem um formato, né, na pecinha, aí vai encaixando direitinho ali. É a igreja do Senhor. Cada um do seu jeitinho. Um fala mais, um fala menos. Não é isso? Um come mais, outro come menos. Um bebe café de mais, outro bebe café de menos. E está tudo bem. É a igreja. Nós ainda não vivemos a plenitude da igreja gloriosa. Nós somos hoje a igreja, esqueci o termo, militante. Obrigado, pastor Billy. Nós somos a igreja que está militando nesse tempo, nesse mundo. Então nós não somos perfeitos, temos falhas, conflitos, limitações, mas Cristo está trabalhando em nós diariamente para nos preparar para a eternidade. Porque Ele vai ter a sua igreja gloriosa na sua plenitude na eternidade. E a gente vai chegar lá no céu, irmãos, e vamos encontrar com os nossos irmãos que vieram antes de nós. E se nós partirmos, também encontraremos aqueles que virão depois de nós. Então, os irmãos vão encontrar, nós vamos encontrar os nossos personagens, né, os homens de fé, essa galeria da fé, mas eles também foram imperfeitos, tiveram muitas dificuldades, foram homens que caminharam, muitas das vezes, contrários à vontade do Senhor, e foram exortados, e foram trazidos de volta. Então, essa pluralidade, os próprios discípulos de Jesus, os 12, eram iguais? Não eram. É isso? Então, nós somos chamados para que estejamos nos preparando para que sejamos essa igreja gloriosa na qual Cristo se entregou. Então, a igreja, ela é um canteiro de obras espirituais. É um canteiro de obras aqui. Cada um sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Naquilo que precisa ser mudado, moldado. Ajudado pela própria igreja, pelos irmãos, pelo Senhor. Caminhando. Vamos caminhar juntos. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Deus está nos moldando. Deus está moldando pessoas comuns, como eu e você, irmãos, em um povo santo. Um povo separado para a glória dele. Amém? Isso é lindo demais.
Então, a igreja que hoje luta com fraquezas será a igreja amanhã apresentada em perfeita glória diante do Cordeiro. Amém? Aleluia, irmã. Glória a Deus. Amar a igreja local é amar aquilo que Deus está aperfeiçoando. Nós estamos sendo aperfeiçoados para o grande dia, para o dia glorioso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que nós devemos amar a igreja local? Gostaria de deixar essas aplicações para encerrar essa noite. Em primeiro lugar, porque essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, irmão. Não foi comprada por qualquer valor. Foi comprado pelo próprio sangue, do próprio Deus. A igreja não é nossa, ela pertence a Cristo Jesus. Por isso que Ele é o cabeça. Em segundo lugar, devemos amar a igreja porque é um ambiente de crescimento espiritual, como foi falado aqui. Você pode ter a sua vida espiritual em casa, mas aqui é onde nós crescemos espiritualmente, através da nossa comunhão. Então, fora da comunhão, o crente fica enfraquecido. E como nós conhecemos crentes enfraquecidos, porque estão fora da comunhão da igreja. Em terceiro lugar, porque nós devemos amar a igreja? Porque ela é o testemunho visível do reino de Deus aqui na terra. Amém? Nós estamos vendo visivelmente o reino de Deus, que foi inaugurado por Cristo Jesus. Nós estamos dando continuidade a esse reino. Então, o mundo vê Cristo através da onde, irmãos? Da igreja. Olha lá, chegou a igreja. Os irmãos da igreja chegaram para ajudar. Olha lá, vai lá um irmão da igreja tal. Aí nós precisamos ter sempre aquele alerta que sempre eu gosto de dar aos irmãos. Nós somos observados porque somos da igreja do Senhor. Tanto para o bem quanto para o... Então não faça o mal. Simples assim. Seja reconhecido por aquele irmão que sempre faz o bem, que está testemunhando da graça de Deus e honrando a igreja na qual Cristo se entregou. Ok? E em último lugar, por que nós devemos amar a igreja? Porque ela é a família espiritual que Deus nos deu. Amém, irmão? Nós somos a família que Cristo nos deu, a família espiritual. Então, por isso nós devemos amar. Porque quem ama, cuida, não é isso? Então, se nós amamos a igreja, e aí quando a gente fala a igreja, irmão, a gente não está falando de espaço físico, nós estamos falando de pessoas reunidas. Porque se amanhã eu chegar para os irmãos aqui e falar, irmãos, nós vamos quebrar essa igreja aqui, vamos encerrar nossas atividades aqui, e a partir de semana que vem nós vamos reunir lá na praça. Então toda a igreja está convocada a estar na praça, semana que vem o nosso culto vai ser lá, nós vamos quebrar isso tudo aqui, vamos vender, não sei o que eu vou fazer, mas não vai ter mais templo. A igreja vai deixar de existir, irmãos? Porque a igreja é o povo reunido, a assembleia dos santos, dos remidos, dos escolhidos. Nós vamos fazer um dia isso, nós vamos quebrar aqui, mas vamos aumentar para ter mais pessoas, amém, irmãos? Vamos expandir, fica tranquilo, tá? Não vou quebrar a igreja para poder, é só... Nós temos a nossa referência, nós não temos a nossa casa, a nossa família. Nós vamos acabar o culto agora, todos nós vamos para a nossa casa. Quando nos reunimos na nossa casa de Deus, no nosso santuário espiritual. Amém? Então, se você cuida da sua casa, por que não cuidar da sua igreja, da sua casa espiritual, do santuário, do templo do Senhor? Então, eu estou falando aqui, muitas das vezes, né, coisas primárias, coisas simples, mas que a gente precisa ouvir. Eu preciso ouvir, você precisa ouvir como igreja. Então, por isso que a gente, quando fala assim, irmãos, nós precisamos ter zelo com a casa do Senhor, ter cuidado, né? Viu uma lâmpada acesa, não tem ninguém na sala, vai lá e apaga, é sua. A igreja é nossa, você faz parte desse contexto, dessa comunidade, enfim, tantas outras coisas. Então, quando nós convocamos um mutirão na igreja, né? Não é isso? Nós poderíamos aqui fazer o seguinte, juntar, ver o caixa da igreja, né, Juliana?
Nossa tesoureira, Juliana, olha só, vou precisar aí de 50 mil reais, porque nós vamos contratar uma empresa para fazer a nossa cozinha ali. Olha só, irmãos, o patamar. Vamos contratar uma empresa, nós vamos para fazer a nossa cozinha, então eu preciso de 50 mil reais, tá, Juliana? Então amanhã, Juliana. Mas a gente faz o seguinte, irmãos, os irmãos que estão voluntários, sábado a gente vai fazer uma obra na igreja, os irmãos esteja presente com a gente para a gente poder fazer um mutirão aqui, e os irmãos vêm de forma voluntária, amorosa, carinhosa, para o quê? Servir a igreja. Estão entendendo? É tudo nosso, é para o nosso usufruir. A igreja é o único lugar da terra, irmão, que você doa o alimento do almoço e você vem e compra o almoço. Faz sentido isso para o ímpio lá fora? Não é isso? A gente doa, né, vamos fazer o almoço na igreja. Aí a irmã passa a lista, a gente, eu vou doar isso, isso, isso. Aí no domingo do almoço você vem aqui e paga o almoço. Isso é igreja. Isso é o corpo de Cristo, é vida em comunidade, comunitária. Porque você ama, porque cooperar, você ama ajudar. E assim nós vamos avançando. Então, por isso que é a nossa família espiritual. Então, quando alguém está sofrendo na sua família, você faz o quê? Você vai lá e ajuda, e cuida, e abençoa. Mesma coisa na igreja. Então, isso é importante demais. Então, ame a igreja com compromisso. Ame a igreja com paciência. Tenha paciência com os irmãos da sua igreja, da nossa igreja. Cada um tem um tempo diferente. Cada um está em uma estação diferente. Amém, irmãos? Ame a sua igreja com um serviço. Sirva uns aos outros com alegria. Na prática, não só de falar. E ame a sua igreja com essa visão de eternidade. São esses irmãos aí que vão viver a eternidade com você, irmão. Amém? É esse irmão que está do seu lado aí, que você vai esbarrar lá no céu. Opa, bênção, vamos viver eternamente juntinhos. Amém? Isso é a beleza da igreja. É a igreja que nós fazemos parte. Então, Cristo amou a igreja, santifica a igreja e glorificará a igreja. Ele faz toda a obra. E nós fazemos parte disso, nós somos privilegiados. Então eu fico muito feliz quando eu recebo uma ficha de uma criança, entendendo, né, a importância de estar na igreja, de uma irmã, de um irmão. A gente traz aqui na frente para orar, para agradecer. A gente tem que dar pulo aqui de alegria. Porque esse é o papel da igreja, acolher as pessoas, trazer as pessoas pela palavra e inserir elas no povo de Deus, na igreja do Senhor. Isso é lindo demais. Então, quando eu vejo uma igreja crescendo, irmão, seja qual for a denominação, eu me alegro. Eu não fico com inveja, não fico com ciúme, não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que estão falando, que falam por aí? A gente tem que povoar o quê? O céu. Então, se você convida alguém para vir à igreja local, a sua igreja, a CIB de Itaboraí, e a pessoa fala assim, não, eu estou indo em outra igreja, fala assim, amém, Deus te abençoe. Continue firme lá, se precisar de mim, em alguma coisa eu estou junto com você. É isso. E muitas das vezes nós ficamos o quê? Chateados. Pô, eu queria que estivesse na minha igreja. Não, se não for na minha igreja, não vou nem chamar de irmão em crente, em Cristo. Que isso, igreja? Maturidade. Abençoa. Quantas pessoas, né? Pastor Billy está aqui, pastor Leandro, pastor Rogério, quantas pessoas saíram da nossa igreja aqui da CIB e estão participando de outras igrejas. E estão avançando no reino. Ontem mesmo encontrei um monte de gente que foi da CIB, abracei, conversei, falei assim, que bênção, continue firme. A gente tem que se entristecer, irmãos, quando uma pessoa sai da igreja e vai para o mundo. Volta para a vida, né, devassa, ou vive de forma que não agrada ao Senhor. Nós temos que nos entristecer. Então, portanto, não podemos dizer que amamos a Cristo e negligenciar e ser indiferente com a igreja de Cristo.
nós precisamos abraçar a igreja, a causa do evangelho, a causa da igreja local. Então eu faço esse apelo aos irmãos, continuem firmes, constantes do Senhor na sua igreja local, sirva, porque há muita coisa para fazer, irmãos, há muita coisa, há muitos ministérios precisando de ajuda. A igreja tem a liderança, tem o pastor, mas sempre tem algo para você fazer, para você ajudar. Sempre tem espaço. Sempre cabe mais um. É igual coração de mãe, não é isso? Sempre há espaço. Então, que você continue compromissado com a sua igreja local, firmado com a sua igreja, fechado com a visão pastoral, ministerial da sua igreja. Se você tem dúvida, procure seu pastor, os pastores, a liderança. Que a gente possa crescer, avançar e evoluir nesse mês de março como igreja do Senhor. Porque eu tenho falado, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente precisa convidar as pessoas para estar na igreja, amém? De fato precisamos. Mas nós precisamos aprender a acolher as pessoas, receber as pessoas e dar sentido do que é ser a igreja para as pessoas. Não é somente vir para a igreja, é vir para a igreja com um propósito. Eu estou indo para a igreja adorar ao Senhor e ter comunhão com os meus irmãos e para servir uns aos outros. Comunidade local. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você não perca o restante dessa série de mensagens desse mês, que você ame a sua igreja local, assim como Cristo amou a igreja, que você se doe de fato para a sua igreja, seja com seu serviço, seja com sua oferta, com seu dízimo, enfim, com a sua vida para a igreja. Eu fico muito feliz quando o pastor Orbílio falou aqui que esse mês, agora, né, está completando 38 anos de ministério pastoral, irmãos. Nós fomos lá no aniversário de 50 anos de ministério pastoral do tio do Rogério, pastor Valtelino. 50 anos de ministério pastoral, irmão. Eu tenho 41 anos de idade, 5 anos de ministério pastoral. Nós fomos lá e que bênção, irmãos. Toda uma vida dedicada, doada à obra do Senhor. Não tem outro caminho para a gente, irmãos, é isso. Se nós entendemos que fomos chamados, alcançados pela graça do Senhor, é aqui na igreja que nós devemos servir, que nós devemos entregar o nosso melhor, o nosso serviço ao Senhor. Amém? Não tem sentido pensar diferente. Como dizem por aí, agora eu quero queimar a minha vida para o Senhor. E de fato, esse queimar é você estar presente, servindo, alegre, sentindo falta do outro que faltou, ligando para ele. Por que você não veio? Senti sua falta. Isso é lindo demais. É você entender a necessidade das pessoas, da igreja, como um todo. E você andar por aí, felizão, né? Por aí, eu sou igreja. Eu faço parte da CIB. É isso, irmão? Amém? Andar orgulhoso. Tem gente que anda por aí, você é da igreja, hein? A gente muitas das vezes está igual o Pedro, né? Eu conheço você, hein? Você fala como aqui. Não, eu não. Se esconde. A igreja não foi feita para se esconder, irmão. Luz. Nós somos luz para esse mundo. Luz não foi feita para ser colocada debaixo da mesa, mas foi feita para o quê? Para brilhar. Então sinta-se orgulhoso de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade local. De falar que você pertence a um Cristo, a um Deus que se sacrificou, que morreu, que ressuscitou, que voltará para te buscar. Meu Deus do céu, é glória demais, gente, é bênção demais. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vida é uma vida cristã intensa, autêntica, feliz, sem murmuração, apesar, não estou aqui diminuindo a dor e circunstâncias de ninguém, mas mesmo em meio às lutas, continue firme no Senhor, porque Ele se entregou por mim e por você, e hoje nós podemos aqui, sentar na mesa da comunhão com o Pai, e essa aqui é uma mesa simbólica, irmãos,
Nós vamos sentar na mesa celestial por toda a eternidade e ceiar com o nosso Cristo, com o nosso Deus, face a face. Nada se compara a isso. Então valorize para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, eu falo seja no seu, vou beber minha água agora. Ame a igreja de Cristo, ame a igreja local. Gostaria de convidar os nossos irmãos diáconos